Não esqueçam de olhar pra câmera, tá? Tá gravando já, tá? Tá. Não, tranquilo, relaxa. Nós vamos gravar o Ingo? Eu tô com o aparelhinho lá hoje que deu. Definido? Definido, aí o dia eu ligo pra ele e a gente faz. Tá. Aí o Lelê entra. Eu vou fazer da de casa, tá? Gente, vocês estão falando que de entrevista, que hora que é isso? Meio-dia. Tá. Tem uma marcada já à tarde, por isso. Tá, beleza. A gente começa com o mundo virtual. Tá? Aí depois vocês falam aí da Fórmula 1, que hoje já tem. Eu acho que assim, a Sonora que a prioridade é o Massa. Sim, sonora prioridade é o máximo. Se vocês quiserem falar do Igor Fraga, E eu acho que o Sérgio depois, o Sérgio eu acho legal, o porque Igor eu acho que dá existe pra a falar. possibilidade dele ir, né? Sim, porque a Audi vai ter que pegar alguém. Provavelmente ela vai pegar o Miller, que hoje tá na Dragon. E aí ele saindo da Dragon abre uma vaga pro reserva, que é o 7 câmara, entendeu? Aham. Que legal. Nico Miller, né? Isso. Tá. O Miller deve ser porque ele já era piloto da. Ele é piloto Audi, ele só Tá. tá emprestado pra Dragon. Tá. Para Ivan Dragon. Não, beleza. Vamos fazer isso sim. Você viu que terça-feira, mano, vai ter uma entrevista coletiva do Campeonato Sul-Americano de Turismo que eles vão lançar. A Ferrari me mandou ontem um convite Isso aí. pra gente fazer. Eu acho... Virtual? Entrevista coletiva virtual. Eu acho legal. Se eu não tiver escalado, eu vou fazer. Que hora que Agora é 11 horas da manhã, é hora do papo 1. Agora, se eu tiver escalado, alguém de vocês tem que fazer. Vamos dar moral pro Ferrari. Tem que ficar com ele perto também. Vamos ficar com ele perto. Campeonato Sul-Americano de Turismo, que vai começar em 2021. Ó, aí pro dia. Provavelmente no dia 5 a gente vai gravar do Elinho, que provavelmente vai ser ao vivo, tá? O Elinho quer fazer ao vivo. Porra, mano. Puta, que legal. Melhor ainda, velho. Aí a Caralho. gente vai, eu vou ver Mas ao vivo é dia 6. Não, ao vivo a ele quer entrevista, fazer ele quer dizer. gravar no dia 5 ao vivo. Aí a entrevista Ah, tá, vai ser gravar ao vivo, não... Você falou com o quê? Bom, depois a Você gente é conversa. maravilhoso, velho. Acelerando, acelerando! Estamos começando por aqui mais um Acelerando Transamérica para você, o seu programa de velocidade. Aqui você fica sabendo as últimas notícias do esporte a motor. Eu, André Galvão, estou mais uma vez ao lado de Leandro Boldaquian. Tudo bem, Lelê? Tudo bem, André Galvão? Bom dia para amigo que é fã da velocidade, acompanhando mais um Acelerando, com muitas informações, né, do mundo da velocidade. Tem a repercussão dessa saída do Abt da Fórmula E. Rapaz, custou caro contratar um dublê pra sentar num cockpit virtual, hein, Galvão? Essa história... Você aprende agora, né? Tá causando uma polêmica. Nós vamos contar tudo pra você aqui no Acelerando Transamérica com o Rodrigo Piccioneri, piloto Transamérica, na mesa de som, com Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção, e com você que participa conosco enviando sua mensagem via Twitter @TREsports e via o WhatsApp 997755354, 997755354. Capriche no seu recado, grave a sua mensagem, porque as melhores mensagens de áudio vão pro ar aqui no nosso Acelerando Transamérica. Então, sem perder tempo, vamos pisar fundo, porque o primeiro assunto é justamente a Fórmula E, né? Ou aquilo que fez Daniel Abt fora das pistas ou nas pistas virtuais. Difícil até a gente entender o que aconteceu nesta semana, né, Lelê? Pois é, pro ouvinte Transamérica que não está situado, né, não ficou sabendo da história, a Fórmula E, assim como a Fórmula 1, promove corridas virtuais, a Race at Home, né, que até tem fundos beneficentes para a Unicef. Só que, rapaz, Daniel Abt, ele contratou um gamer profissional para poder estar no seu lugar durante a prova realizada neste último final de semana. Não pegou bem, né, André Galvão? Não tinha como pegar bem. E acabou vazando, né, Uma a foto, imagem. Primeiro, a imagem que foi mostrada foi do Daniel Abt,
ele não aparecia, mas aparecia o piloto que estava disputando a corrida sem dar para identificar o rosto. Então ninguém sabia ali, porque não dava para olhar justamente o rosto do Abit, né? E aí depois vazou uma foto com o Abit atrás dele, né? Comendo um salgado enquanto o cara pilotava a corrida. Exatamente, cara. Você imagina essa cena. Tinha lá um piloto contratado por ele, um gamer profissional, e ele estava atrás. E o Abit, que era uma porcaria nas corridas da Fórmula E virtuais, isso é verdade, de repente apareceu lá na frente, brigando pela vitória. Pole position, ninguém entendeu nada. E terminou no pódio, inclusive, da corrida. Depois a farsa acabou sendo divulgada, o próprio Daniel Abit veio a público, pediu desculpas, aquela coisa toda, e a consequência foi gravíssima, né, Lelê? Gravíssima. Adeus, Abit. Tchau das corridas de verdade mesmo, não só das virtuais, além de pagar uma multa de 10 mil euros, né, para instituições de caridade. Ou seja, meu caro André Galvão, uma coisa que pegou muito mal, né, não só no momento, mas as consequências foram demais, né? A Audi, né, que é por onde ele pilotava, teve essa atitude de desligá-lo deste quadro de pilotos da equipe. Então, o que aconteceu, falando objetivamente, foi o seguinte: o Daniel Abit tomou um pé na bunda porque contratou um gamer profissional para disputar uma corrida virtual. E aí, a dúvida fica, será que a Audi exagerou? Né? Porque, gente, isso nunca tinha acontecido antes. Já tinha até acontecido com um piloto da NASCAR de perder o emprego, também por uma atitude numa corrida virtual, mas na NASCAR o piloto se excedeu, xingou, enfim, ele acabou levando demais a sério, exagerando na dose ali, falando coisas que não devia numa corrida virtual. Agora não, agora é uma outra situação, né? Eu fico imaginando, Galvão, se fosse um outro piloto... Tá? Se fosse o Lucas de Grassi. Se fosse o Lucas de Grassi, campeão principal já... piloto da Audi. Exato. Exato. O Abit acho que tem 2 vitórias na Fórmula E, um cara que não tem um currículo tão extenso assim. Será que a Audi não aproveitou e falou, vamos aproveitar que ele deu essa aí, vamos tentar trocar de piloto? Tem cara, né? Vamos falar a verdade. Gancho. O famoso gancho. Aproveitou um gancho para trocar o piloto. Tem cara que foi por aí mesmo. E assim, ele tem 2 vitórias e 10 pódios em 63 corridas disputadas, o piloto alemão Daniel Abit. Este questionamento acabou sendo feito, né, durante toda a semana, e pilotos como Antônio Félix da Costa, Jean-Éric Vergne e James Calado se mostraram contra a punição da Audi e colocaram em dúvida suas participações em corridas virtuais a partir deste incidente. Porque também tem um negócio, a Fórmula E, ela exige que todos os pilotos participem. Então o Daniel Abit provavelmente não gostava muito da coisa e fez o que fez, né? Contratou lá um gamer profissional para correr no lugar dele. Mas também essa exigência da Fórmula E, será que é bacana? A Fórmula 1, por exemplo, ela não exige. Muitos pilotos não participam. Até hoje nós não tivemos nenhuma corrida virtual da Fórmula 1 com metade do grid, por exemplo. Né? Já a Fórmula E exige. Geralmente são os mais novos que correm na Fórmula 1, né? Os que têm mais apreço pelo videogame. Agora, tem esse detalhe, de repente forçar não é a ideia, só que se é uma categoria que quer promover o seu nome, os seus pilotos, ela pode exigir que os caras corram. Tem isso. E tem um detalhe, o pai do Abit é chefe de equipe também, né? Então eu não sei se de repente passa pela cabeça do cara que ele é intocável, que ele pode achar um outro lugar para correr. Então acho que tem uma série de questões que a gente pode debater, que a gente está debatendo para entender um pouco dessa decisão errada do alemão, o Daniel Abit, de ter feito essa atitude. Né? O que ele fez foi errado, isso é indiscutível. Né? Não podia, porque estava na regra do jogo lá, tinha que ser o piloto real disputando uma corrida virtual. Isso todos assinaram, imagino, antes de começar esse campeonato na pandemia. Então o que ele fez foi errado, tanto é que ele pediu desculpas. Agora o que a Audi fez a partir disso, será que foi certo, né, de tê-lo mandado embora? Então, a Sofia Flores, por exemplo, que compete na Fórmula 3, ela chegou a disputar uma etapa da competição virtual da Fórmula E, se posicionou também do lado do Daniel Abit.
ela achou um absurdo a atitude da Audi. E o brasileiro Felipe Massa, que todos conhecem muito bem, é piloto hoje da Fórmula E, ele corre pela equipe Venturi, está correndo as provas virtuais da Fórmula E, não é nenhum exímio piloto Tá lá atrás. virtual também, melhor que o de Grassi, pelo menos. Né, que o de Grassi, realmente, tudo que ele sabe A conexão do de Grassi não estava muito boa nas últimas corridas. não, mas tudo que o de Grassi sabe correr nas pistas reais, nas pistas virtuais, ele ainda não mostrou. O Massa tá ali no meio da tabela ali do pelotão e ele falou nesta semana no podcast do Sérgio Maurício, ele que é o narrador de corridas no canal Sport TV, e foi feito um podcast com o brasileiro Felipe Massa, e nós conseguimos este áudio conversando com os nossos amigos que liberaram aqui para a Transamérica, então vamos colocar no ar agora Felipe Massa a respeito desta situação maluca do Daniel Abt. Quando eu soube, eu estava na corrida, né, e o Abt estava tomando pau, estava brigando aí comigo, né, nas 4 primeiras corridas, né? Não só ele, como pilotos, o Lucas de Grassi também tá sofrendo. Tem um monte de pilotos que só anda na frente lá sofrendo também, porque não tá no simulador o tempo todo, entendeu? E aí de repente, era a corrida de Berlim, que foi domingo agora, e... Nossa, meu sonho, daqui a um ano e um ano e meio, a gente conseguir ter um trabalho desse com os caras entre ao vivo. Ele não tava se mostrando, né? Entendeu? E aí depois os 3 primeiros vão dar entrevista. Pro canal, né? Tem nosso programa assim, os caras entram ao vivo pra falar. Na câmera, né? Então no final, tudo aconteceu a dar a entender que talvez não era ele. E aí o Van Dorn falou, acho que foi isso, né? O Van Dorn disse, eu tô achando que não foi ele que correu. E foi ele e viu que o situação, computador que correu, né? O número do computador, se era da onde veio o computador, não era do mesmo lugar, né? E aí ele acabou falando, não, realmente não era eu. Só que ele não fez por querer, né? Ele não mostrou aquilo que ele estava fazendo. Então, no final, deu a entender realmente que ele tinha sacaneado no final. E outra, infelizmente, hoje a gente vive num mundo onde o que você faz, independente se é na realidade ou no virtual, tem uma semelhança muito parecida, né? E ele trabalha para uma empresa importante, né? Para uma multinacional importante. No final... Talvez ele pode aí cada um tem a sua opinião. Tá com o celular aí? Tá falando muito pela não tô, mas sim, ele... não, o outro acha que sim, o outro acha que não. Isso não interessa, interessa que hoje em dia aquilo que você faz você tem que ter muita atenção, pô, mas aí os caras batem porque ele também não é punido da FIA, mas realmente são coisas diferentes. Mas o cara trabalha para uma multinacional, o cara trabalha para uma empresa e outra, o campeonato é oficial da Fórmula E, né? O campeonato tá sendo feito, né? Até por uma causa beneficente também. Então tem essa importância, né? No final as pessoas querem ver nego batendo e tal, verdade. Só que tem a sua importância, né? Que a gente tem que ter um respeito no final, entendeu? Resumindo, André Galvão, o cara tirou 2 na prova o ano inteiro e aí do nada ele tirou 10. Alguma coisa tá errada, amigo. Não tá certo. Vamos colocar o ouvinte para participar com a gente. Põe no ar, Rodrigo! Bom dia, pessoal da Acelerando, Guilherme da Zona Norte. Eu não acredito que a Audi tenha feito para trocar piloto, tanto que o nome da equipe Audi leva o sobrenome dele, do carro. Eu acho bem difícil. Eu acho que foi uma trapaça no evento beneficente, ficou feio demais para ele. Um abraço aí. Ficou feio. Ficou feio. Sem dúvida, Juliano. Ficou feio mesmo. Então, pra gente encerrar o assunto, Lelê, não pode ficar no muro. Pra você, a Audi acertou ou errou? Eu acho que a imagem acima de qualquer coisa. Eu acho que foi um deslize, mas alguns deslizes eles não podem passar sem punição. Eu acho que a Audi acertou até pela imagem, por zelar, por ser um evento beneficente. Acho que ficou muito ruim. Mas acho que quem perde mais nessa história é o piloto, tá? Então, a Audi teve ali o gancho e aproveitou para poder trocar. Eu acho que a Audi exagerou. Minha opinião pessoal, a Audi exagerou. Não precisava ter mandado o Daniel Abt embora. Agora, o Abt, amigo, vai ser difícil arrumar um lugar no grid, viu? Porque se fosse um outro piloto, beleza. Tá? Alguém perdoaria. Mas andar lá atrás também tem essas dificuldades. Abt,
Abit, você se complicou. Bom, agora a gente não sabe quem a Audi vai contratar para o lugar do Daniel Abit. Existe uma possibilidade grande de ser o Nico Miller, piloto que já é da Audi, né? Tá emprestado ali correndo pela Dragon. E se for o Nico Miller, o Sérgio Sete Câmara, que também é reserva na Fórmula E, como é reserva na Fórmula 1, o Sérgio Sete Câmara poderá entrar na equipe Dragon para disputar a temporada da Fórmula E. Mais um piloto brasileiro, portanto, pode pintar no grid da Fórmula E. Bom, meus amigos, vamos falar um pouco de Fórmula 1 neste finalzinho do programa. O GP da Holanda foi oficialmente cancelado, a gente já imaginava, já estava cantando essa bola por aqui, porque lá eles esperam muita presença do público, né? E este ano não tem como fazer corrida com o público, pelo menos num primeiro momento, né? Não deve ter corrida com o público. Pode ser que um país ou outro consiga colocar alguns torcedores, mas não vai dar para lotar nenhum autódromo. E existe uma discussão muito grande hoje com relação à permanência de algumas escuderias famosas, a Williams, a Renault, a própria Mercedes ainda está em discussão a permanência dela ou não no grid da Fórmula 1 a partir da próxima temporada, já que ninguém renovou o contrato ainda, nem o Hamilton, nem o Bottas, nem o Toto Wolff, chefe da equipe. Então, tá nesse pé a situação. A Williams parece que é quente mesmo, que ela pode ser vendida, o que seria uma pena, né? Pela tradição da escuderia britânica, a Williams ficar fora do grid da Fórmula 1. E a Renault, né, hoje, sexta-feira, anunciou oficialmente que fica na Fórmula 1. Até quando? Ninguém sabe. Muitas coisas a gente tem que analisar, a parte financeira, muitas delas, né? A Williams com um problema gravíssimo financeiro, já de longa data, andando lá atrás do grid, né? Uma coisa realmente inimaginável há, sei lá, uma década atrás, imaginar que a Williams faria esse papelão que tem feito. E talvez, né, Galvão, a gente tenha que entender que a Claire Williams, filha do Frank Williams, que herdou a empresa para ela, para poder gerir a equipe na Fórmula 1, não fez um bom trabalho. Ela não fez um bom trabalho e eu acho que por isso que a Williams chegou nesse fundo do poço de ter que ser vendida, porque não há condições de se manter, né? É uma pena. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso amanhã no Acelerando Especial de sábado aqui na Transamérica. O programa amanhã começa 12h30, tá? 12h30. Anote aí, o programa normalmente começa ao meio-dia, mas como o Campeonato Alemão amanhã será transmitido a partir da 13h, então meia hora antes, 12h30, a gente começa com o Acelerando Especial de sábado da Transamérica, entrevista exclusiva amanhã com Ingo Hoffmann, um dos grandes pilotos da história do país. Só pra fechar, Savoia mandou uma mensagem aqui, o Flávio Briatore estava envolvido na Fórmula E, porque ele tem dessa, né? Boa, Savoião, boa! Savoia. Boa pergunta. Mandou bater lá o Nelsinho lá na Singapura. Né? Pois é. Enfim, então fica o convite, amigo. Amanhã, Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão da Stock Car, o maior campeão brasileiro de Stock Car, vai estar conosco no Acelerando Especial de sábado Transamérica. Obrigado, Leandro Boldaquian. Valeu! Obrigado, Rodrigo Piccioneri. Opa, já tá mandando a gente pro box, ó. Rodrigo Nascimento. Ok, thanks. Nosso chefe de equipe de produção. Vem aí o Papo de Craque, primeira edição. Eu continuo por aqui, serei um dos comentaristas do programa. O Acelerando volta amanhã. Valeu! Você ouviu Isso aí, né? Eu não mudaria o horário amanhã, ninguém nem me consultou. Eu não mudaria, pai. Se amanhã não. Porque eles acham que falaram pra não ficar meia hora de nada, entendeu? De música, mas e daí, cara? Tipo, sei. É muito ruim o programa que fica mexendo toda hora no horário, cara. Eu não mudaria. Amanhã seria meio-dia o programa.